Se a travessia humana é a jornada da vida, os portais emocionais eles funcionam como passagens inevitáveis que surgem durante esse percurso. E existe uma razão muito clara para que o primeiro portal seja o portal da inquietação. Porque ninguém entra num processo de transformação, num processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, porque quer. Porque acorda hoje e fala, vou iniciar o meu processo de transformação. Não é assim que funciona. As pessoas elas entram nesse processo porque elas já não conseguem mais ignorar aquilo que ela realmente está sentindo. Então, o portal da inquietação, ele é o chamado. É o momento em que a nossa alma, ela começa a sussurrar antes de começar a gritar. Então existe um momento na vida em que algo muda. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. Tudo parece continuar igual. Você acorda na mesma casa, cumpre os mesmos compromissos, conversa com as mesmas pessoas, segue a mesma rotina, mas parece que alguma coisa já não se encaixa. É uma sensação assim até difícil de explicar, porque não é bem uma tristeza, não é fracasso, não é exatamente assim insatisfação, mas é algo mais profundo. Ele é mais silencioso, ele é mais persistente. É como uma pedra dentro do sapato, mas não do nosso sapato, é o sapato da alma, aquilo que a gente sente. E quanto mais você tenta ignorar, parece que torna impossível esquecer, perceber. E como talvez a gente está entrando no primeiro portal da travessia humana, o portal da inquietação, ele nos leva a essa sensação, a esse momento, a essa parada, essa reflexão. E o portal da inquietação ele não chega fazendo barulho, estrondoso, ele chega em silêncio. Ele chega numa segunda-feira em que você já não está mais conseguindo viver no piloto automático. Ele chega quando uma conquista que você deveria te trazer muita felicidade não te traz mais aquela sensação de tanta alegria. Chega quando você olha para a sua própria vida e sente uma certa distância, estranheza, como se você estivesse observando de um outro ponto de vista. Talvez você tenha até trabalhado durante décadas e décadas para tentar alcançar uma estabilidade e até alcançou. Mas agora existe uma pergunta que começa a te incomodar ainda mais e você fala, era só isso? Talvez você tenha construído uma carreira respeitável, mas já não sente aquele mesmo entusiasmo do começo. Talvez você já tenha criado os seus filhos, tenha formado uma família, cumprido as suas responsabilidades. E agora, quando finalmente existe espaço para você olhar para você sentir a vida, você fala, poxa vida, não é bem isso. Talvez você tenha vivido um divórcio, uma perda, alguém muito importante na sua vida partiu, uma mudança inesperada. Talvez alguma dessas coisas tenha acontecido, porque a inquietação ela começa a aparecer e ela não precisa vir de uma tragédia. Às vezes ela nasce quietinha, quando tudo parece que está funcionando bem, mas você fica um pouco confuso, você fica um pouco desnorteado. Porque a inquietação é o preço que pagamos por crescer além da vida que nós construímos. Nem toda crise é um sinal de que as coisas estão totalmente erradas. Às vezes é um sinal de que existe algo muito maior para nascer. O problema não é você sentir inquietação. O problema é passar anos e anos e anos tentando silenciá-la. Muitas pessoas confundem essa inquietação com ingratidão, mas não são a mesma coisa. Você pode ser profundamente grato pela vida que você tem e ainda assim sentir que está faltando alguma coisa. A inquietação ela é a distância entre o que você se tornou e o que você ainda pode ser. Então existe uma pergunta que muda tudo. E se esse desconforto não for o problema? E se ele for um convite? Um momento de identificação profunda? Olha só, você sente que está cansado, mas descansar não vai resolver. Você muda de emprego,
a sensação continua. Você compra alguma coisa nova e a sensação continua. Viaja, passeia, se diverte, a sensação continua. Porque o que você está pedindo não é atenção que vem de fora, é algo que está lá dentro de você. Então essa inquietação ela não vai parar enquanto você não der uma resposta para ela. E quanto mais você corre, mais a inquietação corre junto. Talvez ela apareça quando você está sozinho. Talvez apareça antes de dormir. Talvez apareça no meio de uma reunião, durante o almoço na família, final de semana. E você está ali com aquela inquietação, aquela pergunta que está te incomodando. E você fala assim, será que eu estou realmente vivendo ou apenas repetindo? E aí esse portal se abre. Então a inquietação é justamente esse momento onde você vai buscar e ir atrás dela. E a maioria das pessoas passa a vida fugindo dessa inquietação. Porque poucas pessoas têm coragem de escutar. Mas olha só que interessante, toda a transformação começa justamente num desconforto, nessa dúvida, nessa sensação de preciso mudar. Preciso saber exatamente o que mudar. Porque essa inquietação ela não é o fim da história, ela é algo que vai te atrapalhar, que vai te buscar. Ela é o início de uma busca. E olha só que interessante, é apenas o primeiro portal da jornada da travessia. Existem muitos outros aí pelo caminho. Existem outros portais te esperando. Portais que vão te revelar os medos escondidos, as verdades esquecidas, as feridas que não foram resolvidas e uma possibilidade que talvez você nunca tenha imaginado. A pergunta que você vai responder é: você tem coragem de atravessá-los? Porque uma coisa é certa, se você está vendo esse vídeo é porque a travessia já começou. E se você deseja saber mais sobre a jornada da travessia humana, acesse o link, aqui embaixo tem um link com um teste que vai mostrar o seu perfil de navegador. É muito rápido, você não vai precisar baixar nenhum aplicativo, não vai precisar deixar seu contato, é grátis, aproveita. Aproveita para você entender qual é o seu momento atual e qual é o seu perfil de navegação, qual é a sua maneira de ser. E se essa reflexão, se esse primeiro portal já aguçou algum desejo de querer realmente partilhar, é sempre bom e importante entender que a gente nunca está sozinho. Quem sabe tem mais alguém, algum amigo, alguma pessoa que também está precisando passar por essa travessia e você, já que você está aqui, convide ela para participar também. Vai ser importante e você entender que você não está sozinho nessa travessia. Nos vemos no próximo Porto Emocional. Até lá!